lá é o inconsciente, né? Lá é o inconsciente. E aqui também é o inconsciente, né? Para lá também é o inconsciente. Depois daquela curva, a gente não sabe onde vai dar, né? E a mesma coisa aqui, depois que a gente passa desse sulco no morro, o que acontece para lá? Entende? Então hoje eu vou falar um pouco de desenho e o inconsciente, tá bom? E eu queria convidar vocês para pensar que o nosso desenho racional, o nosso desenho objetivo, está aqui. Está nessa área que compreende a coisa iluminada, a coisa que a gente consegue ver, que a gente consegue apalpar, que a gente vive racionalmente, né? Só que existe um desenho mais profundo, né? O que acontece se a gente for até o fim do ponto de fuga? Se a gente for na direção do ponto de fuga, o que tem lá no ponto de fuga, né? É isso que eu vou falar hoje, certo? Acho que agora já deu para deixar vocês curiosos, né? Essa é a ideia. Bom, eu desde cedo me atraí por uma prática de desenho mais meditativa, mais subjetiva, menos objetiva, certo? E isso eu já falei já em outros vídeos, falei até para criança que desenha, medita, né? Para fazer analogias de como eu me sentia quando desenhava, quando era novo. Aquele prazer das folhas de papel, né? De olhar para as folhas de papel em branco, aquele bloco de sulfite em cima da mesa, olhar para aquilo e falar, puxa, mas poderia ter mundos imaginados aqui, personagens imaginados aqui, sabe? Aquela fagulha criativa, né? Aquele conteúdo inconsciente querendo vir de lá do ponto de fuga, né? Essa é a sensação que eu sempre tive, tá? Aí depois mais tarde tem outras referências, obviamente, que vão ajudar a nutrir essas ideias. Eu lembro da capa do Blind Guardian também, Imaginations from the Other Side. É uma penteadeira assim, uma mesa de quarto com um espelho. E dentro do espelho é um universo paralelo, que tem inclusive até se não me engano, um tentáculo de uma criatura pendendo para dentro do quarto, né? Existem inúmeras analogias que dá para fazer, né? Inclusive o vídeo que eu falei, fiz a análise do Kim Jung-gi, né? Eu vi que teve gente que comentou acerca da possibilidade dele ser um artista, alguém com um grau, né, de autismo, ou talvez de concentração elevada. Eu não nego isso, tá? Pode ser sim. Mas eu pessoalmente tenho essa atração pelo inconsciente, tenho atração pelo conteúdo inconsciente, né? E acho que toda a trajetória que eu percorri construindo um desenho sólido, né? E até escrevendo também, né? Eu cheguei a escrever algumas coisas que eu gosto muito, eu tenho bastante prazer de reler, tenho prazer de continuar contribuindo e tal, né? Com a história e tal, né? Recheando a história. E eu acho que todo mundo que construiu uma forma de escrever sólida, ou uma forma de desenhar sólida, né? Um desenho, é motivado por mais do que só quero trabalhar com ilustração, né? Quero fazer um filme, quero ser bem sucedido, né? Acho que essas pautas são secundárias. A pauta real é a pauta da infância, a pauta que olha para um ponto de fuga lá, para a folha de papel, pedindo para ser preenchida com conteúdo que vem de algum lugar. E aí o que tem a ver com desenho especificamente, que eu acho que é muito interessante e que tem tudo a ver com isso que eu estou falando aqui, é que a gente é envolvido cedo, na hora que vai aprender desenho nas escolas, a valorizar o estudo sistemático, o estudo rigoroso nos preceitos do desenho, né? Da arte. Ou seja, vamos fazer uma boa anatomia, uma boa perspectiva, vamos praticar diariamente, praticar sempre, para não esquecer, para ficar mais sólido, para ficar melhor. Isso é muito importante, porque sem isso a gente não consegue trilhar a estrada para o inconsciente, certo? A gente precisa ter um trem
um veículo, a gente precisa ter fôlego, então, pelo menos, para andar até lá, né, no inconsciente. Então é importante ter o desenho sólido, como eu já falei já em outros vídeos, né? Mas para além disso, pode acontecer de você ficar um pouco cansado e sentir que não há progresso, sentir enclausurado, como aqui, né? Entre esses morros aqui, ó. No meu universo objetivo, no meu universo imediato, eu tô exausto, né? O que aconteceu comigo, por exemplo, morando em cidade, né? Às vezes com muito trabalho, tendo que virar à noite, falando, isso não é vida, né? Então praticar desenho dessa maneira, às vezes estanca a criatividade, às vezes não, com certeza vai estancar a criatividade. Então você precisa abrir uma janela, abrir a janela para o inconsciente, né? Precisa ter uma prática de desenho que é mais parecida com o comprometimento da infância. Senão, não vai acontecer de você ter prazer no desenho, tá? Já falei isso de outras maneiras aqui no canal, mas eu acho que é uma recomendação que para mim é muito cara, né? Eu tive alguns alunos que eu falei isso e eles passaram a fazer esse exercício e deu para ver que voltou aquela fagulha criativa no trabalho deles, né? No estudo deles. Então não ficar só exercitando anatomia, perspectiva e tal, porque chega uma hora que o desenho não vai mais, né? Você tenta, mas o gesto... não, é assim, é para esse lado que eu preciso ir, sabe? Controle absoluto. Aquela disciplina que não leva em conta o aspecto criativo, né? Eu preciso cercar essa forma, eu preciso prender, eu preciso segurar essa forma, senão ela vai fugir. Sabe? E não, na verdade não é assim, né? O desenho legal, o desenho bom, o desenho expressivo, que eu falei já em outro vídeo, ele é uma dança, ele flui para o inconsciente, para o consciente, do inconsciente para o consciente. Esse é o desenho legal. E aí isso leva em conta a quantidade de repertório, porque tem gente que fala, poxa, mas eu não sou criativo, eu não sei o que desenhar, eu desenho sempre a mesma coisa. O Kim Juji desenha tanta coisa, como ele tem aquela memória, nossa, será que ele é um super-herói, sabe? Será que ele tem o dom divino? Aí começa essas fantasias, né? De que o cara é especial, de que você não consegue chegar lá. E a verdade é o quê? É que ele deixou a janela aberta do inconsciente. E o que é? Na verdade, eu acho que passa por uma coisa muito objetiva, que eu quero deixar bem prático aqui para a gente não esquecer, que é o seguinte. Nós assimilamos a realidade de forma muito mais ampla do que a gente imagina. Tá? Por exemplo, eu estou aqui nessa linha do trem e vim andando, pensando em um monte de coisa, não prestei atenção num monte de coisa, né? E esse monte de coisa, apesar de eu não ter prestado atenção, sons, repertório visual, repertório auditivo, olfativo, né, tá no meu inconsciente. Tá no meu inconsciente. E é a mesma coisa com a prática do desenho. Então você tá lá fazendo perspectiva, anatomia, chega uma hora que você fala, não vai. Por que não vai? Porque você não deixou espaço, você não abriu espaço para o conhecimento entrar. Porque você está tentando controlar. Você fechou a porta. O repertório está lá dentro. Então esse tipo de desenho criativo, desenho livre, que nem o Kim Juji faz, eu reitero o convite para todos fazerem por causa disso. Porque se você se dá a oportunidade de desenhar qualquer coisa na folha, e a partir daquela qualquer coisa ir inventando um universo, você vai se transformar num artista, você vai se transformar num veículo, né? As coisas vão pular de dentro do espelho do Imaginations from the Other Side para a realidade, né? Eu estava vendo, eu às vezes tenho uma como é que fala? Uma sensibilidade aí com aquele Star is Born do Bradley Cooper, o filme do Bradley Cooper com a Lady Gaga, né? Eu gosto muito da música, estou até tirando no violão. E uma coisa que eu percebo que as pessoas não falam muito sobre esse filme é que o personagem do Bradley Cooper, ele é a Lady Gaga. Ele é o personagem da Lady Gaga. Eu não estou falando o nome dos personagens, desculpa, não decorei, tá?
Mas até tem uma hora que ela fala que ele achou a luz nela, que ela não conseguia encontrar. E por que ele achou a luz nela, que ela não conseguia encontrar? Porque ele é ela no futuro. Entendeu? E essa é a comunicação com o inconsciente que a gente precisa ter. É a janela imaginativa. Não ser tolhido pelas métricas e pelo tempo ordinário, que eu falo tanto aqui no canal, né, gente? Né? Você precisa abrir uma janela, e essa janela precisa ficar aberta. Então o que tem de mais maravilhoso em artistas como Ken Junji, e eu não vou falar só do Ken Junji, vou falar do Moebius, por exemplo. Né? E quem não conhece o Moebius, pelo amor de Deus, vá passar um tempão no Google vendo Moebius. Moebius é um desenho extremamente imaginativo, né? Que, na minha opinião, transcendeu quase tudo que tinha de surrealismo nos quadrinhos e na ilustração mais moderna, tá? E o domínio do desenho do cara é impressionante. O repertório dele é bem mais imaginativo do que o do Ken Junji, né? E o que essas pessoas fizeram, né? E o que a Lady Gaga também faz, e o que ela fala ostensivamente, né, nos shows, como um discurso motivacional para as pessoas: acredite em você, acredite na sua trajetória, deixe a janela aberta, entendeu? E o Ken Junji fez isso. Imagina alguém que consegue, vamos fazer uma analogia imaginativa aqui, uma pessoa que consegue abrir no quarto, num cantinho no quarto, lá no cantinho no quarto, abre uma janelinha daquelas com giz, igual do Labirinto do Fauno. E aí, a hora que você abre a parede, você está numa espécie de Nárnia, numa espécie de Terra-média, certo? E as coisas começam a sair de lá de dentro, sair de lá de dentro, sair lá de dentro, entendeu? Não há quem consiga fechar essa porta, a não ser você, entendeu? E se você manter ela fechada, você nunca vai ter acesso àquilo. E a vida vai ser muito menos interessante. É o inconsciente que está te chamando. Ele quer conjugar com você na realidade, ele quer gerar mundos com você na realidade. E esse é o tipo de imaginação, de mundo paralelo, de mundo virtual, que eu acho caro para o artista, para a humanidade, na verdade, nem para o artista, né? E é isso que eu queria falar com vocês hoje, tá? Esse vídeo é um pouco mais inspirado, né? E tem tudo a ver com Na Trilha, né? Na Trilha, né? Eu tava pensando nisso, aí eu toquei em coisas que me tocaram esses últimos dias. Toquei em coisas que me tocaram, é ótimo, né? E eu queria dividir com vocês. Então, dê espaço para desenhos descompromissados, desenhos em que você vai se surpreender com o que você desenha, tá bom? Valeu, obrigado aí. Não esquece de curtir, compartilhar. Opa, uma moto. Curtir, compartilhar, se inscrever no canal. E não esquece de conferir o Desenhando com Del Rey, tá bom? Obrigado por acompanhar.